Oi pessoal, depois de um mês sem vídeo eu finalmente voltei e uma das razões dessa ausência foi o lançamento da segunda edição do meu livro. Por isso a primeira coisa que eu quero fazer hoje é agradecer a todos que já compraram O Deserto dos Meus Olhos, que já estão lendo, que colocaram na estante e estão aguardando a fila de leitura. A cada novo leitor, a felicidade que eu sinto é a mesma que eu senti quando surgiu o primeiro. Todos vocês estão tornando o meu sonho de contar histórias uma realidade. E para comemorar isso tudo, eu tenho duas coisas para contar para vocês antes de começar a resenha de hoje. A primeira delas é que eu abri uma seção no site em que eu coloco as fotos dos leitores. Então, todo mundo que postou foto do livro ou com o livro com uma dessas duas hashtags, eu estou colocando as fotos lá. Se você não tiver rede social e também quiser ter sua foto lá, eu vou ficar muito feliz de receber. Pode me mandar por e-mail. E só para lembrar que comprando o livro pelo site, ele sai daqui de casa mesmo. Eu que vou preparar o envio. Então eu tenho a chance de assinar o livro, colocar uma dedicatória. Então podem ficar tranquilos. É só colocar na hora da compra o nome de quem vai receber mesmo. Algumas pessoas podem acabar comprando pelo nome da conta de outra pessoa. E a segunda coisa que eu tenho para contar para vocês é que até o dia 10 de maio, terça-feira agora, todos os meus contos publicados pela Amazon estão gratuitos. Inclusive o Cá Estamos Porque Chegamos, que é o conto mais recente que eu escrevi pro meu sobrinho, que está agora com 4 meses. Publiquei agora em maio, então vocês podem ler todos à vontade, até terça-feira. Dito isso, eu quero dar as boas-vindas aos novos inscritos, porque tem bastante gente que chegou agora no canal depois dos vídeos da Mel Ferraz e do Vitor Almeida do Geek Freak. Quem acompanhou os primeiros vídeos do canal deve ter notado que eu tenho aparecido menos fisicamente nos vídeos. Eu estou adotando um novo formato em que eu coloco a minha voz, eu não apareço, e vou fazendo a montagem com tudo aquilo que eu quero mostrar da resenha. Esse formato pareceu agradar bastante vocês e me agradou muito também porque é um processo mais criativo da análise. Eu posso pensar cada fase com mais cuidado. A fase do roteiro, o que eu vou falar. É um formato mais narrativo mesmo, como um documentário. Algumas pessoas usaram essa expressão nos comentários. Eu tive a felicidade enorme de poder receber um tweet do Doug Dorsey, o autor do S, o Navio de Teseu. Ele assistiu o vídeo e isso só foi possível porque eu coloquei legendas em inglês no vídeo, né? E quem já me segue no Twitter ou no Facebook já tinha visto isso porque eu saí comemorando que nem uma criança quando ganha medalha no colégio. Mas por que eu tô falando isso tudo? Porque embora seja esse processo mais prazeroso e o resultado tenha agradado bastante, ele demora muito para ficar pronto. São vários dias que eu levo pensando no que eu vou dizer, depois um dia para escrever o que eu vou falar, outro dia buscando imagens, outro dia as músicas, quais músicas não atrapalham aquilo que eu tô falando, enfim. Por isso eu não consegui manter o ritmo de um vídeo por semana que eu tinha pensado ser possível no início. Eu passei a levar 15 dias mais ou menos, 20 dias. Então meu dilema agora é se eu devo manter esse formato mesmo que demore mais para postar. Vocês acham que vale a pena mesmo que não tenha vídeo com tanta frequência? É um formato que compensa isso? Enfim, chega de papo. Hoje eu vou contar para vocês o que eu achei de A Desumanização, do Walter Hugo Mãe. Quando nasci, já o meu irmão Casimiro havia falecido. Durante a infância imaginava-o à minha imagem, um menino crescendo como eu, capaz de conversar comigo partilhando os mesmos interesses. Sabia, embora, que estava deitado sob a terra, e pensava que a palavra coração era da família da palavra caroço, uma semente. Achava que os meninos mortos faziam nascer pessegueiros porque os pêssegos tinham pele. O primeiro pêssego que comi foi em idade adulta. Essas são as palavras do próprio autor no pós-fácio do livro. Essa dor seminal, guardada desde a infância, é talvez a razão principal de A Desumanização ser um relato tão íntimo, tão honesto, uma boa escolha para o contato inicial com a literatura de Walter Hugo Mãe. Mesmo assim, o relato de uma condição particular do autor não faz sombra ao desenvolvimento da protagonista. A voz que comanda e ganha corpo próprio é de uma menina de 12 anos, chamada Haldora, ou Hala, que vive uma tragédia que é sua e de mais ninguém. Digo que é uma tragédia principalmente porque os problemas que ela enfrenta não encontram tempo para uma cicatrização. Toda e qualquer resposta que ela tem é na queda.
O livro tem início com a morte da irmã gêmea de Hala. Logo na primeira página ela é enterrada e a partir de então é frequentemente referida como a criança plantada. E já aqui nasce o tema condutor da narrativa, pois um dos primeiros dilemas que a irmã que sobrevive enfrenta é o questionamento da validade da palavra plantada. No corpo humano existiria uma semente a dar vida após a morte? Esse é o eco daquela experiência pessoal do autor, e é a força principal da protagonista. Ter um olhar voltado ao sentido daquilo que sai da boca quando se deseja dizer algo. A primeira luta de Hala com a expressão criança plantada mostra mesmo o caráter mais determinante de sua identidade, que é a hesitação a entrar no mar de discurso em que os outros habitam. Ela fica nos arredores, à margem, não mergulha, apenas observa, como se observasse um aquário. Isso me fez pensar numa frase do filósofo francês Maurice Merleau-Ponty. Ele diz que a linguagem é o nosso elemento, como a água é o elemento dos peixes. A protagonista primeiro se aproxima dessa realidade simbiótica do ser e da linguagem por meio da negação. É o que propicia os questionamentos que se utilizam desse próprio elemento. As palavras não são nada, deviam ser eliminadas. Nada do que possamos dizer alude ao que no mundo é. Com 32 letras no alfabeto, não criamos mais do que objetos equivalentes entre si, todos irmanados na sua ilusão. As letras da palavra cavalo não galopam, nem as do fogo bruxuleiam. E que importa como se diz cavalo ou fogo se não se autonomizam do abecedário? Nenhuma pedra se entende por caracteres. As pedras são entidades absolutamente autônomas às expressões. As pedras recusam a linguagem. Para a linguagem, as pedras reclamam o direito de não existir. Se as nomeamos, não estamos senão a enganarmos-nos voluntariamente. As pedras nunca enganaremos. Elas sabem que existem por outros motivos e talvez suspeitem que o nosso desejo de falar seja só um modo menos desenvolvido de encarar a evidência de existir. Esse não é um distanciamento natural para a protagonista. É um esforço de gradual renúncia daquilo que nela nunca chegou a amadurecer. É uma renúncia que compromete o seu maior bem, a imaginação. E isso me leva ao que Walter Ugumãe disse em uma entrevista quando perguntado sobre o título do livro. Segundo ele, na vida precisamos reduzir os índices de sensibilidade para conseguir seguir sendo gente. Eu chamei-lhe a desumanização porque o que está em causa aqui é uma espécie de percepção frustrante da necessidade de reduzirmos os índices de sensibilidade para conseguirmos seguir sendo gente. É como se, para continuarmos a ser humanos, precisássemos de ser menos humanos. A redução da sensibilidade, seja no livro ou na vida, me parece depender de se reduzir a capacidade de imaginarmos a beleza, pois é daí que surgem as idealizações do que é feliz e digno para o ser humano. Ser menos sensível é não esmorecer com a falta de sentido, é aceitar o vácuo, se conformar com o silêncio. A questão é como lidar com isso. É ainda possível ser inteiro sendo menos sensível? A imagem do mar como elemento do nosso discurso não é só uma referência minha ao filósofo francês. Dentro da história, o nado dos peixes é tido como poesia. O pequeno tanque branco, pensei, podia ser uma página. Os peixes, debatendo-se, podiam ser um poema. Chamei o meu pai. Disse-lhe que os poemas deviam ser assim, como caixas onde estivesse tudo contido e onde, por definição, pudéssemos entrar também. Caixas gigantes, se fosse necessário, adequadas ao tamanho do que se quisesse dizer, do que se quisesse guardar, e os peixes como versos que podemos tocar. Pai, que podemos tocar. Esses versos convencem-me, os outros não. E a distância da protagonista como observadora dessa linguagem ecoa a distância que ela tem para tudo, não só para a água, mas para a terra sob a qual ela tem de aceitar que se esconde para sempre o corpo daquela que era sua idêntica metade. O desejo dela é de escavar a terra, alcançar a irmã e tê-la num abraço. Não podendo fazer isso, é como se ela empreendesse esse desenterrar em outros atos, como na busca de sentido nas palavras, na linguagem escrita ou falada. O narrador que acompanha de perto a mente da protagonista não se mostra. Ele não ajeita os parágrafos como um autor implícito o faria. Não separa os diálogos. Tudo segue como um testemunho improvisado, que registra e continua.
Por não haver os mecanismos de narração tradicionais, nós não entramos nesse texto e nos acomodamos. Isso é algo muito comum na literatura moderna, que é fingir ignorar sua presença como leitor, contar a história pela forma que ela toma quando vista de dentro, por si mesma, não pela forma que ela tomaria com o pressuposto da existência de alguém que a ouça ou leia. Isso produz ao menos 2 resultados. O primeiro é que a totalidade daquilo que o texto retrata cabe à capacidade do leitor se assumir como coautor. Segundo, que a totalidade é reconhecida pela sua condição inapreensível. É a realidade como conjectura. Mas não é um desafio entender esse texto, ou acompanhar as inserções de diálogo sem destaque. Não é uma polifonia caótica. É na verdade algo como uma monofonia, já que se dá dentro da mente de uma criança lutando com a polifonia do mundo, e sendo obrigada a reduzir tudo a uma só voz, obrigada a deixar de ser uma dualidade com a irmã, tornar-se apenas a menos morta, como alguns dizem sobre ela. Tentar extrair alguma vida do que só parece estar morto. É uma tarefa desumana. Na posição de leitor, a tarefa quase impossível é a de encontrar alguma forma de dar vida e cor ao que é só cinzento e frio. Uma das personagens capazes de colorir o espaço dessa história só consegue fazê-lo com os olhos fechados, diante do órgão da igreja. E é por isso que o espaço da Islândia é tão dominante. As tonalidades do clima frio, o horizonte inescrutável e os fiordes silenciosos oprimem ao mesmo tempo que seduzem os olhos interrogativos da protagonista. Pois aqui a ideia do sublime está na terra, não nas alturas. Está na Islândia como totalidade e fim de todo o mundo. Termino o livro percebendo como o humano só existe mesmo quando há nele linguagem viva. Quando ela está lá, inserida, não só no uso da língua, mas no processo feliz de imaginar e aceitar novos significados. Abracei brevemente o meu pai. Não tinha qualquer poema para me dar. Não tinha nada. A desumanização do título é, para mim, a morte da imaginação de todos os personagens, que se dá gradualmente, após a criança ser plantada na primeira página. Ela morre de uma só vez. Os outros, porque perdem seu elemento e deixam de nadar, deixam de ser humanos aos poucos, enquanto ainda vivem.